Visando contextualizar a herança da fé transmitida para a Igreja na contemporaneidade, convidamos o reverendíssimo Monsenhor José Roberto Rodrigues de Velar para proferir a palestra ao patrimônio cultural da Igreja. Boa tarde a todos. Agradeço as palavras do Silmar, mas há um perigo que quando amigos apresentam o outro, esquece dos defeitos e exagera nas qualidades. Eu sempre, desde sempre, no seminário, era interno, e o seminário tinha professores de música, coral, orquestra, aulas de arte, na década de 60 que eu entrei. Então, essa parte cultural recebi do seminário, inclusive as nossas saídas às quintas-feiras era para visitar os museus de nossa cidade. Então, falar do patrimônio cultural da Igreja é exatamente me colocar dentro da história da minha própria idade. Tenho 74 anos. Muitas são as definições. Como é que eu faço para você passar? Eu não preciso dizer passa. Muitas são as definições de cultura. Fiquemos com aquela que o Papa Paulo VI deu, modo de ser do homem. Por que eu escolhi Paulo VI? Paulo VI foi o Papa que reuniu artistas contemporâneos dentro da Capela Sistina, diante do juízo final, e pediu perdão pela Igreja ter feito críticas à arte moderna, à arte contemporânea. E fala para os artistas que eles receberam um dom de Deus, e em determinado momento da história, esse dom de Deus parecia que estava sendo aprisionado, colocado dentro de parâmetros. E quando termina a fala, digamos assim, do Papa para os artistas, ele abre uma pequena sala do Museu do Vaticano, falta de espaço, uma sala pequena, mas com peças de artistas da escultura de Rodin e de um paramento que os padres celebram a missa, chamado Casula, de Matisse, que não tinham deixado usar. Nós, no Brasil, tivemos também esse momento com a Igreja da Pampulha, que ficou interditada durante um tempo, como que você usar um espaço assim e assim não fosse religioso, porque ficou no nosso universo simbólico que a igreja tinha que ter uma torre com um sino e assim. Então nós encontramos o Papa bastante preocupado. Com a continuação veio um trabalho para uma pastoral da cultura, e não apenas um sentido de uma cultura como que ligada a determinada elite. E penso que nós, no Rio de Janeiro, tivemos um privilégio muito grande, que foi exatamente com o Projeto Aquários. Com o Projeto Aquários. Que esse desafio mostrou que a população gosta de arte. Eu conhecia bem o representante, o que programava, e ele disse que ouvia da Globo, onde ele trabalhava, que a arte era para uma elite que frequentava o teatro municipal. Ele começou com o Lago dos Cisnes, na Quinta da Boa Vista. E para as pessoas terem ideia do que era o Lago dos Cisnes, todos ficaram sentados em volta do lago. Soltaram cisnes, e quando a bailarina entrou, a imagem já estava desenvolvida. E o último desafio dele foi uma ópera de vários atos, tida como uma ópera longa e cansativa, a ópera Aida de Verdi. Era amigo dele, disse que ali foi a realização dele, quando a cantora americana foi várias vezes aplaudida, chegou para ele e disse, não sabia que o povo brasileiro gostava e entendia tanto de ópera. Ele disse que ficou feliz, que mostrou que aquilo que é bom todos gostam, é só dar possibilidade. Então, adiante, quando diz o Papa, o processo de encontro e comparação com as culturas é uma experiência que a Igreja viveu desde os começos da pregação do Evangelho, próprio da pessoa humana necessitar da cultura para chegar a uma autêntica e plena realização. Nós encontramos no início do cristianismo as nossas próprias festas. Uma das imagens mais antigas que nós temos de Jesus é exatamente lá embaixo da Basílica de São Pedro, no primeiro século, um afresco em que Jesus está vestido de Apolo.
num carro de fogo. E o que os cristãos diziam? Não falavam que não existe Apolo, não falavam que não existe o Deus Sol, mas baseado na Bíblia dizia que Jesus é o sol nascente que nos veio visitar. E assim foi se introduzindo na cultura. Eu, quando num dia desse, daqui a pouco vai passar o slide da igreja da glória do outeiro, quantas pessoas muitas vezes se perguntam por que daquele galinho ali em cima. Aí vem a nossa missa do galo. O galo era oferecido para uma divindade. E ao criar a missa da meia-noite, eles ligaram a cultura da época deles de fazer um sacrifício ao galo. Falou, vamos fazer diferente. O galo é aquele que primeiro percebe a luz do sol. Já disse, estava uma confusão no jornal de um galo que estava cantando na Lapa. Não sei se lembra. E os meus vizinhos lá da ressurreição são os santos, que eu não tenho um só não. Deve ter uns 10 a 15 galos que começam a cantar, aqueles que já foram lá sabem. Então o que eles fizeram? O que eles meditaram? Um dia no ano, só um dia, os homens vão cantar no lugar do galo. Daí a missa da meia-noite do galo. E o galo, em vez de ser um objeto de sacrifício, se não me engano, para o deus Esculápio, ele é colocado na torre. Então é uma cultura que não invade a outra, mas cristianiza a outra. É uma semente que faz ela continuar. E nas igrejas mais antigas daqui do Rio de Janeiro, este galinho está sempre presente. Também a Boa Nova, que é o Evangelho de Cristo, para todo homem e para o homem todo, o qual é simultaneamente filho e pai da cultura, que empregue na sua maneira de viver a fé, e ao mesmo tempo é progressivamente por ela modelada. Nós sentimos quando, mais adiante vou colocar, mas me veio à mente agora, quando o Papa Paulo VI foi a Kampala, e a missa foi cantada, logicamente, com um coral muito bom, mas foi cantada em latim, a 4 vozes, tudo isso. Quando o Papa Paulo VI chega no final, há uma homenagem ao Papa com as danças e as músicas daquela região. O Papa então chega na sacristia e diz, precisamos urgentemente enculturar a nossa liturgia. Nós estamos com uma liturgia aqui importada e a gente sente que não há expressão. E hoje, na África, há toda uma forma litúrgica diversa que só veio a enriquecer a história da igreja. Hoje, à medida que o Evangelho entra em contato com áreas culturais que estiveram até agora fora do âmbito de irradiação do cristianismo, novas tarefas se abrem à enculturação. Temos uma artista chamada Luísa Luena, que foi da região do Marajó, e várias igrejas ela fez afrescos e pinturas. E interessante que o anjo da Anunciação são todos com a fisionomia de índios, e em vez de terem as roupas do Renascimento, do Barroco nos anjos, são apenas de arara, daquelas aves que tem ali. Criando, eu tive a possibilidade de conhecer o bispo de onde convidou essa artista. Ele disse que é como as pessoas ficaram contentes de ver a sua identidade ali no altar. Cícero compara o cultivo da terra com o cultivo da alma humana. Então aquele exemplo que eu dei do Péricles com o projeto Aquários visualiza muito isso. As pessoas gostam, querem, mas não tem possibilidade. A igreja de uns anos para cá, penso que quase todas as paróquias têm uma pastoral chamada Pascom. E como pessoas ligadas à arte, ao teatro e a tantas outras formas de manifestação, dão em determinados momentos solenidades em que você vê vários valores artísticos. Vários. Esse ano lá na Ressurreição, como tem 2 jovens que fazem artes cênicas, Nossa Senhora chegou até a dizer, agora é cheia de coroação. Foram 6 coroações de Nossa Senhora. E cada uma diferente da outra. Uma delas aproveitando a riqueza de Maria na arte popular, a Ave Maria do Morro, toda ela colocada, ou as Ave Marias que não há nenhum cantor que não tenha gravado. Vai de Sting a Pavarotti. Passa por todos eles.
Nós temos a fundamentação dessa enculturação é exatamente na passagem bíblica que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se ele se torna homem, ele tem que se vestir de uma forma, falar também numa determinada língua, se alimentar, dar exemplos de ovelha, dar exemplo de lírio do campo, dar exemplos da sua própria cidade e citar, inclusive, os pontos geográficos daquele lugar. A encarnação humana de Cristo foi também uma encarnação cultural. Foi categórica, expressar sua compreensão sobre a cultura, a pessoa humana. Com efeito, não pode desenvolver-se completamente, tanto individual como social, senão mediante a cultura. A cultura, na sua realidade profunda, não é senão o modo particular de um povo de cultivar as próprias relações com a natureza, entre seus membros, e de modo de alcançar um nível de verdadeiramente humano. É o estilo comum que caracteriza um determinado povo. E um dado que muitas vezes passa despercebido. Há uma coleção alemã que tem Anunciação, Natal, Ressurreição. E eu pude observar o sentido de divulgar a palavra de Deus pela arte. Sabemos que, inicialmente, existia uma Bíblia chamada Bíblia do Povo. Ela ficava amarrada na entrada da igreja, já naquela época se roubava as coisas. E ela valia bastante. E toda ela era em quadrinhos. As pessoas não sabiam ler. Então iam folheando e vão ver a importância ali da arte e da imagem. Um dado tão importante que os próprios judeus, que tinham como proibição fazer imagens, eles, a cidade de Dureulopos, onde estão as placas todas nos Estados Unidos. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é a grande fonte de inspiração para os artistas de todos os tempos. A frase é de Marc Chagall, que inclusive não pinta, não escolhe obras só visualizando o Antigo Testamento, que estaria dentro da sua identidade religiosa como judeu, mas tem várias imagens cristãs, inclusive num vitral de uma das catedrais da França, agora não me lembro qual delas, na minha mente diz que é Notre Dame, e que se perdeu. O vitral que está lá é de Marc Chagall. Então, mostrando exatamente que a arte, ela não tem uma espécie de armadura para essa ou aquela religião. Pode uma pessoa não ser daquela religião e fazer um estudo profundo e fazer uma grande obra de arte cristã. O caso da Catedral do Japão de Kenzo Tange. Ele é budista, faz da religião cristã uma catedral que convida as pessoas a participarem. As notas nossas históricas. Em 1567, reinando em Portugal Dom Sebastião, foram lançados os fundamentos da cidade do Rio de Janeiro, com o nome de São Sebastião, que, numa boa iniciativa, a imagem está aqui, tem de perto da gente. Em homenagem ao rei, e por devoção ao santo, em cujo dia foram derrotados e expulsos os franceses da Baía de Guanabara. Então vejam que tem um marco que se encontra na igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, na Doc Lobo, e na fachada dela, o artista faz questão de, ao pintar, colocar um marco ali presente, onde os índios têm uma imagem dele, do santo, com aqueles que chegam. 8 anos depois, por breve de 19 de julho de 1575, o Santo Padre Gregório XIII foi separado da Bahia e elevado à categoria de prelazia, abrangendo todo o território do sul do Brasil, desde o Rio, Belmonte, na antiga capitania de Porto Seguro, até o Rio da Prata. A herança do sagrado. Arte nos templos do Rio de Janeiro. Uma celebração a esse precioso tesouro, acumulado em mais de 5 séculos de história, costumes, crenças e tradições. Algumas tradições vão saindo como gestos. Os mais velhos aqui, que tem mais de 60 e poucos anos, mais novos, mas não. Devem lembrar que na procissão de São Sebastião, tinham mães que faziam promessa dos filhos irem vestidos de São Sebastião.
Algumas cabeças fazem assim. Eu tive uma vez na paróquia um menino que já estava com seus 14 anos e a mãe estava preocupada que não tinha realizado a promessa. Aí era um garoto que foi lá na igreja: padre, eu tenho vergonha de ir com aquela roupinha de São Sebastião. O que é que meus colegas vão dizer? E a mãe assim. Eu falei para a mãe o seguinte: por que não faz o seguinte? Troca. A senhora vai de São Sebastião e ele acompanha. Onde já se viu fazer a promessa para o outro cumprir? O garoto me deu um abraço e a mãe saiu zangada. Hein? Mas, por favor, não é por aí. A festa de Corpus Christi. Vejam que, a determinado momento, quando nós queríamos ver tapetes florais, nós tínhamos que entrar para São Paulo, na cidade de Matão, que foi uma das primeiras a desenvolver esse tapete floral. Hoje nós vamos encontrando em todo o Brasil e aqui no Rio de Janeiro em muitas e muitas paróquias. Toda uma tradição, e volta todos eles numa espécie assim, não de concurso, poderia até ter, procurado fazer com arte. Lá na paróquia realiza-se muito interessante. Tem um que é desenhista profissional. Ele vai lá, faz o desenho e coloca as cores. Aquela mão de obra mais pesada só fazem botar sal no chão. As mais preparadas fazem as letras e os mais e mais fazem os detalhes. Então toda uma equipe que trabalha ali e que é um sentido cultural. Já me perguntaram: padre, vai ser como todos os anos montar o tapete? É uma festa que inclusive a Igreja Catedral faz também com várias paróquias. As procissões, a procissão de São Jorge, que cada ano cresce mais. Cada ano cresce mais. E aqui, mais aí outra imagem de procissão de Corpus Christi. Quando nós, ainda agora, quando o professor falou, o diretor daqui do museu, falou do acervo de arte sacra, eu participei e assisti quando colocaram no Centro Cultural do Banco do Brasil a exposição do Marfim. Foi há muito tempo. Fizeram um catálogo maravilhoso e a instalação não podia ser melhor. Toda ela era em preto, uma iluminação de primeira, está na época deles voltarem a fazer. Mas ele falou sobre o barroco. A arte sacra, berço da arte brasileira. E o autor desse livro, que eu fiz questão de colocar a capa, ele diz o seguinte: todos sabem e aceitam que a arte sacra foi a primeira e a única manifestação artística implantada no Brasil nos primeiros tempos depois da descoberta. Tem a dos índios. Outra arte. Falta, porém, um estudo sistemático que demonstre a motivação e a circunstância que mantiveram vivo, durante toda a nossa história, este interesse artístico que marcou tão profundamente a cultura brasileira. Eu um dia participava de uma mesa redonda na PUC sobre arte, e eu fui chamado para falar sobre arte sacra. Tinha cada um de nós 15 a 20 minutos. Logicamente eu disse que o barroco foi aquela arte que veio e ficou. E que as pessoas mais simples podem não saber descrever, mas conseguem visualizar. Aí lembro que tinha um arquiteto do meu lado, pegou a palavra e disse: o padre está sendo condescendente demais. Eu não conheço uma pessoa popular que conheça barroco. Eu falei: pois eu conheço tantas. Porque tem pessoas que, quando vem uma criança, basta ela ser bochechuda, ter cabelo enroladinho, seja ela branca, seja negra, seja a cor que for, a pessoa diz: parece um anjinho barroco. O arquiteto não gostou, né? Mas por que colocar as pessoas mais ignorantes? Não são ignorantes, sabe? E quantas tem anjos? Vai às feiras hippies, essas feiras, está sempre vendendo anjinho barroco. Não tem um anjo do Renascimento, tem um anjo barroco mesmo. Ele ficou. Nossas escolas de samba são barrocas. O que tem de dourado, o que tem de prateado, o que tem de santo, né? E aqueles santos com mais roupas possíveis. Né? Não entra uma Nossa Senhora de Fátima. Pode ter uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, mas eles querem a Nossa Senhora lá de Minas Gerais, aquelas que têm mais movimento. Então nós sentimos que essa frase é com alegria que ela entrou. Há também esse sentido da cultura religiosa entrando
dentro da vida do dia a dia e nas manifestações populares. Eu vou ler, seria bom se eu soubesse cantar, mas vou ler. Há uma música da Portela, música imortalizada pela voz da Clara Nunes, e a composição de Mário Duarte e Paulo César Pinheiro. Nasceu quando a Clara Nunes pediu ao próprio marido, vindo o quadro de Nossa Senhora Aparecida, para fazer essa letra. Portela, eu nunca vi coisa mais bela. Quando ela pisa a passarela e vai entrando na avenida. Parece a maravilha da aquarela que surgiu, o manto azul da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que vai se arrastando e o povo na rua cantando. É feito uma reza, um ritual. É a procissão do samba, abençoando a festa do divino carnaval. Portela é a deusa do samba, o passado revela, e tem a velha guarda como sentinela. É por isso que eu ouço essa voz que me chama. Portela, sobre a tua bandeira, esse divino manto. Tua águia altaneira é o Espírito Santo, no templo do samba. As pastoras e os pastores vêm chegando da cidade e da favela para defender as tuas cores, como fiéis na Santa Missa da Capela. Salve o samba, salve a santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da Portela, desfilando triunfal sobre o altar do carnaval. Infelizmente, algumas pessoas veem nisso profanação, que é um absurdo. Um absurdo. Para mim é exatamente o sentido da semente da palavra de Deus que entrou numa cultura. Entrou numa cultura. Usa as imagens com todo respeito. Eu não vou fazer de canto de entrada da missa da minha igreja, mas fico feliz de somar com a gente. No alto do morro do Corcovado, a imagem de Cristo Redentor de braços abertos sobre a cidade é um sinal da sua história religiosa. Iniciada em 1565, com a construção da primeira ermida dedicada a São Sebastião. Desde então, a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, vem sendo fortemente marcada pela atuação da Igreja. Desde o início da colonização, os portugueses procuraram externar o sentido religioso da fé católica através da construção de vários templos. Candelária é fruto de quê? De um milagre que os pescadores fizeram. O mar se agitou, o navio naufragou e aqueles que ficaram disseram: quando chegarmos, vamos fazer uma igreja em homenagem a Nossa Senhora. Ela é virada para o mar. Nas pinturas do teto da igreja da Candelária tem a sua história. É uma devoção e que entra dentro da nossa cultura e faz parte da nossa paisagem de todos os tipos. Então, continuando, de qualquer parte se aporte no Rio de Janeiro, as torres das igrejas, embora muito sufocadas em meio aos altos prédios, demonstram a presença de Deus na cidade dos homens. Elas continuam a manter a sua missão de anúncio da palavra divina. Esses templos permanecem como monumentos de fé e assembleias de fé. Quando estavam fazendo a restauração da antiga Sé, houve algumas pessoas com uma tendência de fazer da antiga Sé apenas uma espécie de museu e de parque arqueológico pelo que foi encontrado. Participei dessas reuniões. Eu gostei muito quando Dom Ednei disse: nós vamos fazer tudo para preservar, mostrar um lugar para aqueles mais especialistas visitar essas sepulturas que tem embaixo, mas ela não vai deixar de ser um lugar de fé. Um lugar que se reúne. E hoje quantas pessoas procuram a antiga Sé? Ela não é um museu fechado, né? Mas uma igreja onde acolhe, como tantas e tantas no mundo. Ao longo desses anos de história de nossa cidade, a construção de novos templos cresceram na medida do aumento populacional. Criou-se assim uma grande variedade de estilos. Como exemplo, encontramos o convento de Santo Antônio, construção barroca, e bem próximo deste a monumental Catedral de São Sebastião, cujo estilo procura inserir-se na modernidade dos edifícios circundantes.
A diversidade arquitetônica está presente por toda a cidade. Quem chega ao Rio de Janeiro pelo aeroporto internacional, avista ao longe, no alto de um monte, a Igreja da Penha. E ao passar pela Nova Via Expressa, percebe uma igreja em estilo moderno inserida em uma favela. Favela da Maré. Os que chegam pelo aeroporto Santos Dumont são brindados com a visão do belíssimo Outeiro da Glória. Das barcas que fazem a travessia da Baía de Guanabara, avistam-se as torres da antiga Sé, das igrejas de Nossa Senhora do Carmo, de Nossa Senhora da Candelária, cada qual com seu perfil arquitetônico próprio. No centenário, os 300 anos da cidade, nós do seminário fomos convidados para uma procissão que teve, que tudo que tinha de bonito dessa cidade saiu. Desde os medalhões que acompanharam, não um dado bonito, mas os medalhões sim, a execução de Tiradentes, ao andor que a Igreja do Carmo tem. O andor todo ele em prata, com pedras preciosas, mas devido à falta de segurança, ele nunca mais saiu para ser visto. Fica em cofre. Aquele ano foi assim uma beleza que se deu oportunidade, quando foi a grande procissão que foi feita à noite para celebrar o centenário da cidade. O projeto da Catedral do Rio. O primeiro deles, o templo. Depois, o Museu de Arte Sacra. O arquivo arquidiocesano e a promoção do pobre no Banco da Providência, pastorais diversas e população de rua. O único elemento que o cardeal Dom Jaime idealizava ainda não foi realizado, que era ter uma escola de santeiros. Ter uma escola de santeiros. A dificuldade que as igrejas têm, ainda agora mesmo, conversava com um colega, ele, para restaurar um santo. Fica um ano, são tão poucos que tem, um ano fica fora do altar para ir para um lugar, demora, nem sempre temos pessoas qualificadas, e era esse o ideal do cardeal Dom Jaime. Quem sabe, Padre Cláudio coloca esse ideal no sentido da realidade. A nossa sacristia da catedral, ela é uma procissão maia. A nossa igreja de catedral, ela é da inspiração de uma pirâmide maia. O seu projeto original, ela subiria mais, seria uma mitra. Mas imagine a altura que seria. Aí o calculista viu que se deveria fazer alguma coisa menor, menos gasto. Aí foi a construção de uma pirâmide maia. A catedral, então, são lures e cores em seus vitrais. 4 grandes vitrais, Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E o material que ela utiliza já tinha sido visualizado na nossa cidade pela construção da Caixa Econômica. Aqueles que entram na Caixa Econômica da Avenida Rio Branco vão ver que o vitral é o mesmo material e com a mesma técnica. Então ela se insere totalmente naquele espaço de concreto, BNDES, Petrobras e todos os outros. Ela está inserida pelo próprio material que usa, que é o concreto. Alguns autores criticam a catedral, falam que não é um prédio bonito, daí ali, mas são questões de opiniões. Aí eu trouxe aqui um gráfico de 1948. A Arquidiocese Eclesiástica em 1948. Logicamente, não vou ler, vocês deem uma olhada, o número de pessoas que tinham, os colégios, as religiosas, o número de paróquias, e poderíamos dizer que em 2019 um dado ou outro diminuiu, e foram as religiosas, as escolas católicas, centros católicos no Rio, que hoje estão com o Estado, mas o número de paróquias mais do que triplicou. O número de capelas aumentou muito, e nós temos diáconos permanentes, tantas pessoas que fazem parte dessa transmissão da palavra de Deus, e quando se transmite a palavra de Deus, ela está envolvida numa cultura. Aqui tem os dados da arquidiocese, mas não há necessidade de a gente se deter nele.
Ao mesmo tempo, Para firmando... a compreensão da importância dos bens históricos e culturais, precisamos conhecer melhor a história da Igreja e a sua contribuição na formação brasileira. Nesse intuito, apresentamos à mesa a Igreja no Rio de Janeiro. Para mediar as apresentações, convidamos o professor Frederico Morato, doutorando em História, membro e pesquisador do Núcleo de Estudo e Pesquisa da História da Igreja Católica da UERJ. Ávila, da Academia de Letras, Monsenhor Schubert, que foi que fez esse anuário de onde eu tiro as anotações, era do Centro Histórico Geográfico, inclusive fazia parte também, regiu o teste do Teatro Municipal. Então nós temos na história a presença muito grande dessas pessoas. O nosso Museu Arquidiocesano é de um acervo muito grande. Ele não tem o privilégio do Museu de Arte Sacra de São Paulo, que tem todo um prédio, o nosso está no subsolo. Não tem o privilégio de receber as verbas que a Prefeitura de São Paulo dá para o museu de lá. Quase de 3 em 3 meses tem uma exposição diferente, com catálogos maravilhosos. O nosso é com recurso da própria igreja, da própria casa e das pessoas que têm boa vontade. Mas nós temos um acervo muito rico em prata. Toda a prata do museu, da Catedral de Lisboa, quando a família real veio para o Brasil, os cônegos e as pessoas da Catedral trouxeram tudo aquilo no ombro. Um dia, alguém foi falar com o Dom Orani se ele não podia pedir ao Museu de São Paulo para devolver ao Rio a primeira imagem de Nossa Senhora. Eu falei, Dom Orani, eu acho que é melhor a gente ficar quieto. Porque na Grécia, uma atriz, Irene Papas, quando ela foi ministra da Cultura na Grécia, ela queria que tudo voltasse para a Grécia. Acabava o Museu do Vaticano, o British, acabavam sempre os museus. Vocês já imaginaram? Eu falei, Dorani, vamos ficar quietinho, senão os portugueses resolvem pedir a prata que está no nosso museu. Tem uma imagem de Nossa Senhora, que é de Pernambuco, é uma única imagem de Nossa Senhora com os olhos verdes. É muito bonita, parece mais um perfil de uma cigana do que de uma outra imagem. Então é melhor deixar essa Nossa Senhora em São Paulo, senão nossos museus vão ficar esvaziados, né? Então há determinadas coisas. Há uma tradição que me chamou a atenção. Que Debré mostrou. Eu vi nesse anuário da província do Rio de Janeiro. São Jorge participava da missa e da procissão de Corpus Christi. Eu nunca tinha lido sobre isso. E ele faz uma pesquisa histórica e vê que na história, essa história entre aspas, de São Jorge, mostra que um dia ia passando uma pessoa para levar o sacramento da Eucaristia. E São Jorge estava com os soldados, e aquela região estava sendo invadida. Então o que São Jorge faz? Deixa um pouco seu grupo e vai ladeando o Santíssimo Sacramento, como Debré colocou nessa imagem que vocês estão vendo. Daí, durante muitos anos, a imagem de São Jorge ia na procissão do Santíssimo aqui no Rio de Janeiro. Sei que é da Catedral, pode dar ideia. Né? E você tem a história ao seu lado e a história mostrando por que não ressuscitar São Jorge como guardião da Eucaristia. Fica aqui a sugestão. E terminando, o patrimônio cultural mais importante é o homem. Daí todo o trabalho. Não há imagem do Cristo Redentor, aleijadinho, entende? Com todo respeito à nossa igreja do centro da cidade. Mas o maior patrimônio cultural importante é o homem. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas há uma tendência no contemporâneo. Querer deletar Deus da cultura. Querer deletar Deus da vida. E dou um exemplo real, assim já terminei. Se não me engano, é a Rui que financiava determinadas exposições. E uma das exposições era sobre o branco.
artistas de vários países se inscreveram para pintar como tema o branco. O curador da exposição, um jovem, foi à igreja e falou comigo: Zé Roberto, você tem algum texto da Bíblia que fala do branco? Eu falei: tem um texto da Transfiguração, que diz que a roupa de Jesus se tornou tão branca que nenhum alfaiate, nenhum tintureiro da terra conseguia fazer igual. Aí ele viu um Cristo de Rafael, colocou o texto da Bíblia e abriu o catálogo da exposição. Na segunda edição do catálogo, pediram para tirar a frase bíblica e a imagem de Rafael. E esse curador perdeu um contrato com a exposição seguinte, porque disseram que ele estava católico demais para a arte contemporânea. É fato. Por isso que eu terminei com o slide: não delete Deus de sua vida. Seria isso.